Essa é a doutrina da justificação. Trocando em miúdos, é ser declarado sem culpa diante de Deus. Basicamente é isso. Mas isso tem um peso tão grande. É alguém dizer a seu respeito: não, papela, ele já está justificado. Ele tem uma justificativa. Quando faltamos o nosso serviço, o atestado médico nos justifica. Não é dessa forma? Então, Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, diz: epa, Ele está em mim, então sobre Ele não tem mais a condenação do pecado. Ele é livre. Dando sequência, negar a doutrina da ressurreição é negar o fato histórico. E é onde a gente, muitas vezes, nós somos confrontados por esse fato histórico, porque a ciência quer coisas tangíveis, quer coisas palpáveis, quer coisas passíveis de ser provadas para chegar a uma conclusão. Mas as coisas de Cristo, as coisas de Deus, elas são por fé. Louvado seja o nome do Senhor, e não por vista, embora muitas vezes o exercício da nossa fé traga à existência coisas que não existiam. Mas foi um fato histórico. Aconteceu. Quando Jesus, ele morre, e ao terceiro dia, ele ressuscita. Quem vai no túmulo e chega lá, e o túmulo está vazio. Depois, Maria Madalena, se não me falha a memória, ela retorna, avisa os discípulos que estavam encerrados no cenáculo com medo da situação, e fala: olha, eu fui lá e o túmulo está vazio, e aconteceu assim. Aí vai Pedro e João correndo, ali chega no túmulo, e o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Aleluia! Esta é a doutrina baseada no Evangelho, a ressurreição de Cristo. Aleluia! E é isso que nos traz esperança, porque se nós tirarmos esta doutrina, já não resta mais esperança sobre nós. É perda de tempo. O que eu estou fazendo aqui é perda de tempo. Vocês estão perdendo tempo, meu Deus. Não estranho ver muito tarde, não é isso? Todo dia dando aula 5 horas para 34 meninos. Uma coisa ótima. Mas glória a Deus por isso. E, voltando ao texto de Coríntios 15, o apóstolo Paulo ele fala nos versículos 4 a 10 sobre o fato histórico que nós estamos tratando aqui. Ele diz que apareceu a Cefas, Pedro, aos 12, por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns morrem. Visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e depois visto por ele. Irmão, se isto fosse uma mentira que Paulo estava pregando, com certeza ele ia ser chamado no gabinete de Jerusalém, e Tiago ia chamar ele ali. Alguns iam chamar ele e falar assim: meu amigo, que negócio é esse que tu anda pregando aí? Ou seja, havia testemunhas ainda vivas daquilo que Paulo estava pregando, daqueles que viram o Senhor Jesus Cristo. E o próprio apóstolo que contemplou e viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Então, negar a doutrina da ressurreição é negar um fato histórico. Aconteceu. E está lá até hoje o túmulo vazio, porque negar a doutrina da ressurreição é afirmar que é perda de tempo pregar.
é chamar Deus e os pregadores de mentirosos e que ter fé em Jesus é inútil. Irmãos, olha que coisa terrível. 1 Coríntios 15, de 11 ao 17, 30 ao 34. É dizer que Deus é mentiroso? É dizer que os pregadores são uns mentirosos? É minar com a sua fé totalmente? Poxa, se eu estou aqui, e o próprio apóstolo Paulo, nesse texto de Coríntios, ele fala: eu lutei com feras, eu lutei em Éfeso, eu batalhei, eu pelejei. Se não tem ressurreição, de que me adianta? É acabar com a fé da pessoa. Isso é terrível, irmãos. E é o que essas doutrinas que hoje vivemos por aí afora faz com a fé de muitos. Vai entrando dentro de algumas igrejas, vai entrando, e daqui a pouco a pessoa acha que está servindo a Jesus, mas está distante. O início da minha caminhada na faculdade, pastor Paulo sabe, a gente conversando bastante, pastor Daniel, a faculdade na fé era teologia liberal, que negava um monte de doutrinas basilares da palavra de Deus, irmãos. Era acabar com a sua esperança. E aí ele vai explicar sobre a morte, sobre a ressurreição dos corpos. Porque as pessoas vão, mas se não tem ressurreição, então meu parente que morreu, e aí? Para onde eu vou? Se o meu pecado não foi expiado, então para que eu estou lutando dia após dia contra esse pecado que tem nas mentes, cassedia e me rodeia? O que eu estou fazendo então? Eu estou perdendo tempo, então eu vou tempo. Eu não tenho esperança. É isso que essas doutrinas faz com a igreja. E por isso, a igreja, ela tem que ser coluna e firmeza na verdade. Aleluia. Dando sequência. Aleluia. Negar a doutrina da ressurreição é negar a doutrina da perseverança. Se Cristo não me perdoou, se não fui liberto, se não há expectativa futura, então para que perseverar? Perseverar tem a ver com firmeza, tem a ver com constância, tem a ver com tudo isso que eu falei para vocês. E nos versículos 18 a 19 diz o quê? E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Tem pessoas que estão servindo a Jesus Cristo com a expectativa do reino aqui agora, de enriquecer. Não é errado nós projetarmos, conquistarmos, trabalharmos, melhorarmos de vida e de situação. Mas se a minha motivação, se a minha expectativa em servir a Cristo for somente para os benefícios desta terra, então estamos perdendo tempo. E tem comunidades perto de nós, eu moro também em Valparaíso, ali no Ministério Mensageiro de Cristo, pastor Bonerges, e tem muitos que andam pregando isso. Estudei com pastores que já começaram a desacreditar do arrebatamento. Acharam que não era mais isso que ia acontecer. Então é negar a doutrina da perseverança. Outro ponto. Negar a doutrina da ressurreição é negar a glorificação dos crentes. Negar a glorificação dos crentes a quem?